E lá já fica claro pelo menos um desses pecados muito graves, né? Lá mostra que o sobrinho de Abraão, Lot, morava em uma dessas cidades. E um dia, 2 anjos de Deus, na aparência de seres humanos, foram até Lot para tirá-lo da cidade. E Lot recolheu esses homens, porém os moradores da cidade, os homens da cidade, desde os mais jovens até os mais idosos, foram até a porta de Lot e disseram: chegaram 2 homens aqui, novos, traga eles para nós aqui fora, porque nós queremos ter relações sexuais com eles. Nós queremos abusar desses homens. É isso mesmo, nu e cru, assim que a Bíblia coloca para nós. O pecado daquela cidade era tão grande que as pessoas estavam tomadas de uma luxúria, de uma maluquice. Claro que não era só esse o pecado, né? Com esse vem outros tantos. Mas a Bíblia fala que eles estavam tão loucos, que chegou 2 homens novos na cidade. Eles queriam abusar dos homens, não é de mulheres não. Eles queriam abusar dos homens que chegaram naquela cidade. Aí a Bíblia nos dá uma noção da loucura que estava acontecendo naquela cidade, né? O que se vivia no dia a dia daquela cidade, onde os homens eram mais demônios já do que seres humanos mesmo. Bom, voltando no Abraão. Abraão começa a dizer para Deus: Senhor, mas vai que lá tem 50 pessoas justas. A justiça é um tema importantíssimo no Antigo Testamento. A justiça é a pessoa estar diante de Deus e procurar viver a vontade de Deus. O que para nós hoje nós damos um outro termo: santidade. Justiça e santidade basicamente são os mesmos termos, só que no Antigo Testamento se enfatiza o termo justiça. Hoje nós falamos mais de santidade, ou pelo menos deveríamos falar. Santidade não deveria ser vergonha para nós, meus irmãos. Buscar a santidade é nada mais do que um coração que busca viver a vontade de Deus. É isso. Ou colocando de outro modo, alguém que quer ser amigo de Deus. Um santo é um amigo de Deus. Abraão era um homem justo, ou seja, um homem que quer viver segundo a vontade de Deus. Seu coração está em Deus. Abraão começa a dizer para Deus: Senhor, mas vai que tem 50 lá naquela cidade que te buscam, que o coração está em ti. Mesmo assim o Senhor vai destruir a cidade? Abraão, não tem os 50. Mas Senhor, vai que tem 40. E Abraão vai baixando. Vai que tem 30, vai que tem 20. Não tem, Abraão. Vai que tem 10 justos lá. Abraão, não tem 10. Deus diz para ele. Gente, naquela cidade de milhares e milhares de pessoas, não tinham 10 pessoas cujo coração dizia: meu Senhor e meu Deus, eu quero seguir as tuas vontades, eu quero viver segundo os teus ensinamentos, eu quero ser um homem justo, eu quero ser uma mulher justa, eu quero ser um homem ou uma mulher de Deus. Não tinha. E por isso veio a desgraça naquelas cidades. Embora que Lot, como eu falei, foi salvo, né? Os anjos tiraram, então a oração de Abraão valeu. Mas o que nós percebemos, meus irmãos, dos ensinamentos aqui nessa passagem bíblica, e complementando com o Evangelho? O Evangelho, Jesus nos ensina a rezar o Pai Nosso, e depois de ensinar a rezar o Pai Nosso, Jesus diz para nós o seguinte: que nós devemos bater, porque uma hora vai se abrir. Que nós devemos insistir, porque uma hora a graça vem. Porque nós temos que estar ali, pedindo, rezando, clamando diante dele, diante de Deus. Que Deus sempre vai nos ouvir. A palavra de Deus hoje ela deixa claro para nós pelo menos 2 coisas. Primeira questão é ter um coração justo diante de Deus. Um coração que busca a vontade de Deus. Só que para ter esse coração justo diante de Deus, que busca a sua vontade, que busca santidade, não é possível sem oração. Não existe um ser humano que tem uma força própria, que ele vai dizer assim: não, eu sei o que é certo, pronto, isso basta, e eu com as minhas forças vou viver certinho. Tem até uma heresia na igreja antiga que Santo Agostinho combateu, chamada pelagianismo, que dizia isso. Pelágio, que era um padre, mais um, né, que dá uma tacada fora.
Pelágio, que era um sacerdote, dizia: não, basta a gente saber o que é certo, pronto, a pessoa vai pelas suas próprias forças. Agostinho, que já tinha caído em pecados antes, falou: de jeito nenhum, nós precisamos da graça de Deus. E como que se consegue a graça de Deus? Joelho dobrado, oração. Meus irmãos, nós precisamos rezar para sermos homens e mulheres justos diante de Deus. Nós precisamos rezar para ter força do alto na nossa vida. E quando eu digo rezar, principalmente no tempo que nós vivemos, não basta aquela Ave Maria à noite, quando você já está morrendo de sono, e eu vou terminar meu dia aqui, mal termina aquela Ave Maria e desmaia na cama. Nós temos que ser mais maduros, meus irmãos, na fé. Oração significa mesmo tirar momentos para Deus, tirar momentos de estar diante de Deus, de conversar com Ele, de abrir o coração, de clamar, de deixar a novela de lado, de deixar um monte de série de lado e ter tempo para Deus. Ter tempo para Deus significa vir à missa, significa adorar Jesus na Eucaristia, significa rezar o terço, significa ir para o trabalho, entregar o coração e já ir rezando. Oração é isso. Se não tiver oração, você cai, eu caio. Se não tiver oração, o demônio vem na nossa cabeça com um monte de porcaria, um monte de tentação, e daqui a pouco nós vamos. O mundo coloca para nós um monte de coisa e diz para nós: olha, vai nisso aqui. Esquece as coisas que você antes tinha como verdadeiras, como justas, como dignas, e segue isso aqui, ó. E a pessoa vai. Hoje nós estamos, como falamos, né, rezando pelos idosos. Daqui a pouco é o dia dos avós. Às vezes uma pessoa que já chegou numa idade, que a gente pensa assim, né, a pessoa já chegou numa idade de uma maturidade. Tem cada um aí fazendo cada coisa numa certa idade que você fala: pior do que o adolescente. Por quê? Falta oração, falta entrega, falta busca para Deus. E isso vale em qualquer época da nossa vida. A criança já tem que começar a aprender a rezar, claro que conosco, com os adultos. O adolescente, o jovem precisa rezar, o adulto precisa rezar e o idoso precisa continuar em oração. Oração é força. Sem oração o mundo nos derruba. Isso é uma grande verdade que nós precisamos sempre lembrar dela. E a palavra hoje está nos lembrando sobre isso, né? Oração, Abraão já em idade avançada e ali, ó, rezando, clamando. E aí vem isso para o segundo importante ensinamento de hoje da palavra de Deus para nós. Nós vamos clamar muito, rezar muito como oração de intercessão, ou seja, de clamor, de pedido a Deus. Por quem? Por nós mesmos, é claro. Pelos nossos, da nossa família, nossos filhos, nossos pais, nossos outros familiares. Nós precisamos rezar pelo país, pelo nosso país. Nós precisamos rezar pela igreja. Muitas necessidades pelas quais nós devemos que pedir a Deus. Porque os nossos tempos hoje são muito difíceis. Ah, padre, mas naquele tempo era Sodoma e Gomorra, cidades que o pecado estava abundante, por isso que aconteceu. Será que nós estamos distante disso aqui? Será que nós estamos longe de Sodoma e Gomorra? Ou nós já não estamos no mesmo nível? Ou talvez não estejamos até pior do que Sodoma e Gomorra? Nenhuma das mensagens de Nossa Senhora, a mensagem de Nossa Senhora em Akita, no Japão, nos anos 70, Nossa Senhora já disse que a humanidade já está chegando no mesmo nível de Sodoma e Gomorra. A mãe de Deus. E nas mensagens de Akita, no Japão, Nossa Senhora aparecia chorando lágrimas de sangue. Aconteceu um milagre que a imagem de Nossa Senhora começou a verter lágrimas de sangue. Depois daquilo, pelo mundo afora, diversas imagens de Nossa Senhora vertendo lágrimas de sangue. Porque Nossa Senhora é uma mãe. E Nossa Senhora, pela visão que ela tem em Deus, que ela está em Deus, ela enxerga o que nós não enxergamos, né? E graças a Deus, talvez melhor a gente não enxergar tudo mesmo. Nossa Senhora enxerga o real estado da humanidade.
E por isso que Nossa Senhora fala isso. E por isso que ela pede tanto que nós rezemos. Meus irmãos, nessa época aqui de Sodoma e Gomorra, vocês viram a loucura das pessoas, né? Chegou pessoas novas na cidade, queremos ter relações com ela, queremos abusar dela. Não importa se é homem, não importa nada. Nós somos loucos, né? Nossa sociedade atual está indo para o mesmo nível, se já não está ou se não está pior. As loucuras que estão acontecendo. Pais, sem um pouco de tico e teco na cabeça, pegam seus filhos de 5, 6 anos e já estão fazendo cirurgias de mudança de sexo em crianças. Isso acontece muito já na Europa, nos Estados Unidos, e começa a chegar no Brasil essa loucura. Quando que uma criança de 5, 6 anos tem alguma consciência para dizer: o meu gênero é outro, então eu quero mudar o meu corpo? E aí o pai vai lá e leva a criança e faz uma mudança de sexo no corpo de uma criança de 5, 6, 7 anos. Quando que uma criança tem responsabilidade total para saber se ela realmente quer isso? Claro que não tem. Então são pais, e são médicos também, e são outros aí, que têm uma cabeça já totalmente vazia, sem Deus. A mesma cabeça dessas pessoas no Antigo Testamento, sem Deus, estão loucas, o demônio já cegou aquela pessoa. E um maluco desse leva o seu filho, incentiva o seu filho a fazer uma mudança de sexo, e bate palma achando que é a melhor maravilha do mundo, e posta na internet, e tem milhares de seguidores no Instagram, e outros, uns bobões juntos vão atrás, batendo palma e falando: nossa, olha só que coragem. Isso é loucura. Isso é loucura. E as crianças que a nossa sociedade está matando? E o bebê de Santa Catarina com 7 meses, praticamente formado, que foi cruelmente, ou ele foi esquartejado e depois retirado os pedacinhos, ou recebeu uma injeção direto no coração. Aí ele morreu com uma dor intensa daquela injeção no coração, e depois a menina teve que dar à luz a um corpo, e teve que tomar medicamentos para criar induzir dar à luz, né, a criança. Olha o nível que a nossa sociedade chega. Olha o nível que nós estamos. Porque isso não aconteceu um fato isolado. Isso está acontecendo pelo mundo afora. Olha o nível. E o satanismo que está avançando no nosso mundo, onde as pessoas estão indo para o demônio e fazendo rituais na internet para ficarem ricas. Aí vai e faz consagração a demônios. E não é brincadeira não, estão fazendo mesmo. Olha o nível que a nossa sociedade está indo. E tantas outras coisas, né? Então nós estamos numa situação da humanidade indo para a mesma loucura de Sodoma e Gomorra. Mesma loucura, se não pior, porque agora é mais amplo. Ali eram 2 cidades. Agora nós temos um mundo de 7 bilhões de pessoas, onde uma loucura está tomando conta de muitos corações e muitas mentes. Mas tem solução, tem solução. Volto nas mensagens de Fátima. Nossa Senhora diz, e não só em Fátima, em outras mensagens diversas: se nós rezarmos, Deus age. Se nós rezarmos, Deus age. Se nós rezarmos, o Espírito Santo começa a iluminar a mente das pessoas, a nossa primeiramente, é claro. Olha o que Jesus está falando no final do Evangelho: se vocês que são maus porque comparado com Deus, quem somos nós, né? Sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai não dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Se nós rezarmos, meus irmãos, os primeiros agraciados com a oração seremos nós mesmos. Deus vai nos